Olá, nós vamos concluir agora então a terceira parte da nossa série O Mundo em Poder do Anticristo. Se você está chegando agora, eu convido a assistir os outros vídeos antes desse, ok? E, se possível, inscreva-se no nosso canal e acompanhe todo o nosso curso sobre a história da guerra do mal contra o bem. Vamos lá então. Monopólio da imprensa. Perdereis o vosso tempo a tagarelar, escrevia em 1840 o barão de Montefiore, filantropo judeu britânico, abre aspas. Enquanto não se achar em nossas mãos a imprensa do mundo inteiro, tudo o que fizermos será infrutífero. Precisamos dominar a imprensa universal ou ao menos influir nela, se quisermos iludir e escravizar os povos. Fecha aspas. O sonho do monopólio da imprensa mundial vem reafirmado nos protocolos. Abre aspas. O nosso governo será o dono da maioria dos jornais. Todos os editados por nós terão aparentemente tendências e opiniões as mais opostas, o que despertará confiança neles e atrairá os nossos adversários que cairão na armadilha. A imprensa serve para acender as paixões ou conservar o egoísmo dos partidos. Ela é vã, injusta, mentirosa e a maioria das pessoas não entende absolutamente nada para que serve. P. 134. Para tomar conta da opinião pública é preciso torná-la perplexa, exprimindo de diversos lados tantas opiniões contraditórias que os cristãos acabarão perdidos no seu labirinto, convencidos de que, em política, é melhor não ter opinião. São questões que a sociedade não deve conhecer, só deve conhecê-las quem a dirige. P. 107. A necessidade do pão cotidiano impõe silêncio aos cristãos e faz deles nossos humildes servidores. Os agentes tomados entre eles para nossa imprensa discutirão por nossa ordem o que nos convém fazer imprimir diretamente em documentos oficiais. E nós mesmos, durante esse tempo, aproveitando o rumor provocado por essas discussões, tomaremos as medidas que nos parecem úteis e as apresentaremos ao público como fato consumado. Ninguém terá a audácia de reclamar, tanto mais quando for apresentado como um progresso. P. 137. Quando entrarmos no nosso regime, não poderemos tolerar a revelação da desonestidade pública pela imprensa. É necessário que o novo regime dê a impressão de satisfazer tão bem a todos que os próprios crimes desapareceram. Os casos de manifestações de criminalidade deverão ser conhecidos apenas pelas suas vítimas e suas testemunhas acidentais. P. 137. Os estados não souberam utilizar a força da imprensa e ela caiu em nossas mãos. P. 93. Realmente, o domínio do judaísmo na imprensa, segundo Machalko, é hoje quase total, a partir das agências noticiosas que manipulam as notícias dentro de sua ótica e em seguida as passam a bilhões de pessoas no mundo inteiro, já com o objetivo certo: promover os interesses do sionismo, enaltecer o nacionalismo judaico e, em contrapartida, desmoralizar o cristianismo. As agências noticiosas seguem-se as de publicidade e distribuição de livros, até culminar nas grandes redes de jornais, revistas, rádios e televisões. Apenas para lembrar a quem pertence a poderosa editora Abril, que publica dezenas de revistas e livros, a quem pertence a editora Bloch, dona também da Rede Manchete e da Rede Globo, não é o grupo judaico norte-americano Time Life que monitora a esta última? Abrindo um parênteses aqui, como esta edição é de 2002, tem algumas coisas que estão um pouquinho diferentes aqui. Por exemplo, a TV Manchete não existe mais, né? Compreende-se então, lembra Sérgio Oliveira, porque a Globo, abre aspas,
vem inserindo sistematicamente em suas novelas e casos especiais sacerdotes com algum desvio de conduta, fecha aspas, enquanto que, abre aspas, em nenhuma ocasião aparece um rabino em tais condições, fecha aspas. Acaso são os rabinos mais irrepreensíveis que os padres? Nem Jesus e Nossa Senhora conseguem fugir à regra. Observem o tom de gozação e deboche de frequentes matérias publicadas pela revista Veja com relação a Jesus, sua mãe, seus santuários, os santos da igreja e seu passado histórico. Os fenômenos místicos são tratados em tom farsesco. Os que defendem os princípios morais cristãos viram alvos de chacotas e os devotos são taxados de carolas. Mas não só eles. O então ministro Clóvis Carvalho e o vice-presidente Marco Maciel, por terem apoiado a ideia de tornar o ensino religioso uma disciplina do currículo escolar, também recebem o denominativo de carolas. 30/7/1997, página 73. Ora, todos estes fatos não fazem senão corroborar o caráter preconceituoso da revista em relação ao cristianismo. Quanto à Comissão de Constituição e Justiça, aprovou um projeto de lei em favor do aborto, isto é, em caso de gravidez interrompida por causa de estupro ou risco de vida para a mãe, a revista não perdeu a ocasião de alfinetar a igreja, citando as palavras da então deputada Marta Suplicy, abre aspas. Se fosse pelo Vaticano, não se poderia usar anticoncepcionais ou preservativos, não seriam distribuídos para conter a AIDS e nem sequer o divórcio seria admitido, fecha aspas. Imaginem, faz questão de salientar a revista, que se pretende plural e democrática, mas sempre tropeça em seus preconceitos. Se o Ministério da Saúde seguisse a política da Igreja Católica que proíbe o uso de camisinha e acabasse sendo cúmplice na transmissão da AIDS, publicação de 27/8/1997. E generosamente concede uma capa inteira e 8 páginas de miolo para as fotos e os depoimentos de mulheres que tiveram a coragem, entre aspas, de matar os próprios filhos, publicação de 17/9/1997. Mas a revista esquece de dizer que se o Ministério da Saúde lembrasse a todos os brasileiros que acima das leis dos homens existe a lei divina, que os 10 mandamentos não estão na Bíblia como enfeite, sim como lei de observância obrigatória, e que alguns deles proíbem expressamente matar, cometer adultério e cobiçar a mulher do próximo. Êxodo 20, versículos de 13 a 17. Que a melhor maneira de evitar a disseminação da AIDS não é usar camisinha, mas evitar a promiscuidade, que o sexo mais seguro ainda é aquele criado por Deus que lhe deu o nome de casamento. A situação seria diferente. Porém, os efeitos mais deletérios desse monopólio da imprensa são as toneladas de lixo escrito, sonoro e visual que ela despeja diariamente dentro dos nossos lares ao apregoar, abre aspas, a inversão dos valores, a desagregação da família, a disseminação da droga e da violência, da promiscuidade sexual, do sexo bizarro, da pornografia, das extravagâncias no vestir, do consumismo, fecha aspas, segundo S.E. Castan. Dela é a culpa, abre aspas, se o caos prospera sobre a ordem, se o individualismo substitui a solidariedade, se a imoralidade se sobrepõe aos bons costumes, se a zoeira ensurdecedora toma o lugar da verdadeira música, se a arte prostituída desbanca o harmônico e o belo, se os valores materiais substituem os valores morais. Fecha aspas. Por isso, a badalação não tem fim quando se anuncia alguma novidade ligada à vida sexual. Tivemos um exemplo na descoberta do Viagra. Quanta empolgação! Tem-se a impressão que o ideal máximo da realização humana é ser um atleta sexual, é ser potente, é mostrar virilidade, e se esquece que, abre aspas,
O mundo emocional e sexual dos brasileiros está ainda na fase da adolescência, fecha aspas, segundo o jornalista Wilson João. Basta dar uma olhada nas, abre aspas, canções com muita dor de cotovelo, nas novelas cheias de ciumeiras, nos filmes de heróis sacanas, fecha aspas. Esquece-se que nesta, abre aspas, sociedade onde tudo é marcado pelo sexo, onde as entrevistas têm sempre a tonalidade da exploração da vida sexual, onde muitíssimos buscam a solução de seus problemas na inaceitável fome de prazer sexual, fecha aspas. Se esquece que os viagras que nos faltam de forma gritante são outros. Primeiro, conforme o jornalista, abre aspas, falta-nos muito Viagra mental. Um Viagra que nos acorde para a cultura, para o estudo, para a criatividade. Nosso Brasil está sempre mais impotente, universidades em greve e em crise, professores desistindo de sua profissão, alunos com nojo da escola, preguiça de ler, de estudar, fecha aspas. Outro Viagra que nos falta é o emocional, que ajude a, abre aspas, amadurecer as emoções, que ensine a sonhar, a lutar, a ter determinação. De que vale ter um corpo que funciona se o resto está castrado, estéril? Os meios de comunicação com suas novelas, seus programas de Faustão, Gugu, Ratinho, Márcia, etc., esterilizam as mentes e fazem o povo ficar sentado no sofá do comodismo. Enquanto os grupos políticos e econômicos, com a potência do Viagra, do poder e do ter, sugam a cada um em sua vida, usando a anestesia da enrolatividade, fecha aspas. Por fim, falta-nos o Viagra da espiritualidade, da política sadia, da economia para todos. Mas disto a imprensa não fala, porque lhe interessa manter o povo ignorante e iludido. E para enganar sua sede inata de espiritualidade, enche-lhes a cabeça com mensagens da nova era. Spielberg é seu principal arauto no mundo do cinema, com as crenças nos anjos cabalísticos, nos mestres ascensos, mapas astrais, runas, gnomos, duendes, silfos, ondinas e salamandras, na energia mágica das pirâmides dos cristais, nos búzios e horóscopos. Os mestres espirituais já não são Jesus e Maria, e sim Alvin Toffler, a terceira onda, Rampa, Jeremy Thatcher, Marilyn Ferguson, Helena Blavatsky, Shirley MacLaine. E assim, sutilmente, perfidamente, essas crenças e doutrinas vão sendo integradas no cotidiano de milhões de pessoas, sem que a maioria se aperceba. E o resultado, segundo Marisa Buelloni, é, abre aspas, uma multidão confusa e esquecida do verdadeiro Deus, mergulhada nas mais diferentes formas de ocultismo, invocando espíritos, praticando a clarividência, crendo em amuletos e objetos mágicos, buscando cura para seus problemas através de videntes eletrônicos e viagens a outros mundos, na esperança de entrarem em contato com forças sobrenaturais, fecha aspas. Além da imprensa, os judeus controlam a produção cinematográfica em quase todos os países do mundo. Outros postos chaves que dominam são a indústria e o comércio, a indústria têxtil e o comércio de algodão, segundo Marchalco. Estão nas mãos deles, praticamente no mundo inteiro. O comércio e a produção de ouro encontram-se associados com os nomes de Rothschild, Bleichroder, Mendelssohn, Chapet, Seligman, Lazar, Strauss, Morgenthau e Schiff, todos judeus. Os Oppenheimers controlam quase toda a produção mundial de diamantes. 100 das maiores minas de diamantes, de ouro e de urânio pertencem a essa família. Sua fortuna é calculada em $1 bilhão. Mas a organização mais poderosa do mundo judaico é a ONU.
inicialmente denominada Sociedade das Nações. O tema é importante e merece algumas considerações. A Sociedade das Nações originou-se em Genebra, 1917, ao final de uma convocação das maçonarias aliadas. Destinava-se, abre aspas, não apenas a suprimir as causas dos conflitos, mas a resolver pacificamente as controvérsias entre as nações, fecha aspas. Ou segundo Levi Bing, a ser, abre aspas, um tribunal supremo ao qual se submetem os grandes conflitos públicos, as questões entre nação e nação, que julgue em última instância e cuja última palavra faça fé, fecha aspas. Esta palavra, prossegue Levi, será a de Deus pronunciada pelos seus filhos primogênitos, os judeus, e perante a qual se inclinará com respeito à universalidade dos homens. Fecha aspas. A sociedade, abre aspas, a Sociedade das Nações, lemos ainda em La Libre Parole, de abril de 1936, foi criada em Genebra para fazer face à autoridade espiritual do Papa, fecha aspas. Os objetivos da Sociedade das Nações, porém, eram muito mais amplos e apontavam firmemente para um governo mundial, como se pode ver no livro Paris, Capital das Religiões ou a Missão de Israel, publicado em 1926 por Jean Isolé, professor israelita de filosofia social, abre aspas. A ideia da unificação progressiva do globo, lê-se nas primeiras páginas, é uma ideia em marcha, fecha aspas. E algumas páginas depois, abre aspas, a religião é a própria essência ou, se quiserem, a dupla, a tripla, a quarta, a quinta essência da política. Sem o governo religioso e moral não se poderá ter um governo político e social, fecha aspas. A que religião estaria ele se referindo? Isolé explica, abre aspas. Existe uma última ou a primeira religião que nada tem de regional ou local e que se encontra presente em toda parte. Uma religião internacional e intercontinental. Numa palavra, uma religião planetária. Essa é o mosaísmo de Israel, fecha aspas. Abre aspas de novo. Para fundar o novo poder espiritual, acrescenta, é preciso voltar-se para aquelas instituições espirituais, intelectuais, mentais e morais, denominadas universidades. O objetivo é chegar à federação das 1000 universidades. Hoje existem na Terra em torno de 1000 universidades. Juntemo-las numa federação. Teremos assim constituída no planeta a mais alta, mais poderosa das corporações, a corporação espiritual, a corporação dos sábios e dos pensadores. No vértice dessa federação criaremos uma universidade suprema, uma universidade planetária, uma universidade mundial para reger o coro imenso das 1000 universidades espalhadas pelo mundo. Sim, dividam a sociedade das nações, dividam-na em duas sociedades, uma espiritual, outra temporal. Dividam-nas em sociedades das igrejas e em sociedades dos estados. Vocês terão assim em Genebra, de um lado, o poder temporal dos bancos e dos exércitos, e de outro lado, em Paris, o poder espiritual da ciência e da consciência, das igrejas e das universidades. Fecha aspas. Em 1946, a Sociedade das Nações foi juridicamente dividida em dois organismos: o político propriamente dito, a ONU, e o cultural, a Unesco, com sede em Paris. Segundo Marchalco, abre aspas, a ONU é um exemplo de governo mundial supranacional, fecha aspas. A bandeira que tremula sobre seu palácio de vidro em Manhattan chama atenção pelas suas cores, de um azul pálido e branca, impressionantemente idênticas às da bandeira de Israel. Ali os judeus ocupam todos os postos-chave no secretariado, no Departamento de Informações, no Departamento Internacional do Trabalho, ILO, na Organização de Alimentos e Agricultura, FAO,
na Organização Científica, Educacional e Cultural, Unesco, no Banco Internacional de Reconstrução e Desenvolvimento, BIRD, no Fundo Monetário Internacional, FMI, na Organização Internacional de Refugiados, IRO, na Organização Mundial de Saúde, OMS, na Organização Internacional de Comércio, na União Internacional de Telecomunicações, na Organização da Aviação Civil e em projetos diversos. Informações dos primeiros anos de atividade nos dão conta de que, dos 1.800 funcionários, 1.200 eram hebreus. Sob o disfarce da globalização. As palavras mundialização e globalização entraram hoje em nosso vocabulário corrente. Significam que, em escala mundial, as trocas se multiplicam tão rapidamente em todos os setores, científicos, técnicos, culturais e econômicos, que em poucos instantes afetam toda a família humana. Uma crise econômica nos Estados Unidos, decisões da OPEP sobre o preço do petróleo, as tensões entre palestinos e israelenses têm logo repercussões mundiais. Somos envolvidos, interpelados e mesmo afetados por catástrofes que ocorrem longe de nós. Isto pode ter um aspecto positivo, leva cada um a sentir sua responsabilidade perante a fome e a doença no mundo, aguça a nossa consciência de pertencermos à comunidade humana, favorece a nossa integração. Mas de uns anos para cá, o sentido dessas duas palavras tornou-se um pouco mais preciso. Por elas, passou-se a entender a tendência a organizar um governo mundial único. Holismo. Além de incorporar as concepções correntes desses termos, a ONU aproveita para interpretá-los à luz de uma visão nova do mundo e do lugar do homem no mundo. Essa visão tem o nome de holismo, do grego holos, que é igual a todo. Com ela, quer significar que o mundo constitui um todo dotado de mais realidade e mais valor do que as partes que o compõem. Nesse todo, o homem é apenas um avatar, que é igual reencarnação de uma divindade num ser humano. Na evolução da matéria, ele só tem realidade em razão de sua inerência à matéria e pela morte retornará definitivamente à matéria. O destino dele, portanto, é ser votado à morte, é desaparecer inelutavelmente na mãe terra da qual nasceu. O grande todo, a mãe terra, ou Gaia, transcende, pois, o homem. Esse deve curvar-se aos imperativos da ecologia, às conveniências da natureza. Deve aceitar não ser mais o centro do mundo. E a lei natural não é mais aquela inscrita na sua inteligência e seu coração. É a lei implacável e violenta que a natureza lhe impõe. A vulgata econômica apresenta-o como um predador e, como toda população de predadores, também a população humana precisa ser contida dentro dos limites do desenvolvimento sustentável. Carta da Terra. Neste sentido, a ONU está dando os retoques finais num documento que sintetiza a interpretação holística da globalização, a Carta da Terra. Essa carta já foi divulgada, né? Um documento destinado a superar não apenas a Declaração Universal dos Direitos do Homem de 1948, como, segundo alguns, a suplantar o próprio Decálogo. Abre aspas. Um aumento sem precedentes da população humana, lemos lá numa altura, sobrecarregou os sistemas econômicos e sociais. Então, se não formarmos uma sociedade global para cuidar da terra e uns dos outros, nos exporemos ao risco de destruir a nós mesmos e destruir a diversidade da vida. Precisamos com urgência de uma visão compartilhada a respeito de valores de base, capazes de oferecer um fundamento ético à comunidade mundial emergente, fecha aspas. Para consolidar essa visão holística, devem ser aplainados alguns obstáculos e elaborados alguns instrumentos. As religiões, em geral, e, em primeiro lugar,
a católica figuram entre esses obstáculos. Com esse objetivo, no quadro das celebrações do milênio, organizou-se em setembro de 2000 a Cúpula de Líderes Espirituais e Religiosos. Visava lançar a Iniciativa das Religiões Unidas, entre aspas, que tinha entre seus objetivos velar pela saúde da Terra e de todos os seres vivos. Fortemente influenciado pela nova era, esse projeto objetiva, no fundo, criar uma religião mundial única e que implicaria imediatamente a proibição de qualquer outra religião de fazer proselitismo. Segundo a ONU, a globalização não deve envolver apenas as esferas da política, da economia e do direito, deve envolver a alma global. Por isso, o representante da Santa Sé, cardeal Arinze, não aceitou assinar o documento. Além disso, esse encontro oportunizou à Sagrada Congregação para a Doutrina da Fé publicar sua declaração Dominus Iesus. Os novos direitos. É, porém, nos planos político e jurídico que o projeto de globalização da ONU se torna mais inquietante. Na medida que desenvolve uma visão materialista estritamente evolucionista do homem, desativa necessariamente a concepção realista do homem que se encontra subjacente na Declaração de 1948. Segundo a nova visão, o homem, pura matéria, é incapaz de dizer seja lá o que for de verdadeiro sobre si mesmo ou sobre o sentido de sua vida. Fica assim reduzido ao agnosticismo, ao ceticismo e ao relativismo moral. Os porquês não interessam, só interessam os comos. A Declaração de 1948 fundava as relações internacionais na extensão universal dos direitos do homem. Tal deveria ser o fundamento da paz e do desenvolvimento. Tal deveria ser a base legítima da existência da ONU que justificaria sua missão. A ordem mundial devia ser edificada sobre verdades basilares, reconhecidas por todos, protegidas e promovidas progressivamente através da legislação de todos os estados. Hoje a ONU desativou essas referências basilares. Os direitos do homem não são mais fundados em verdades que se impõem a todos, e por todos é livremente reconhecida a igual dignidade de todos. Daqui em diante, os direitos do homem são o resultado de procedimentos consensuais. Já que somos incapazes de agir numa verdade sólida a respeito do homem, e que mesmo uma tal verdade é inacessível ou inexistente, devemos entrar em acordo e decidir por um ato de pura vontade no que consiste a conduta certa. Nesta decisão, porém, não mais nos iremos referir às exigências de valores que se impõem pela simples força de sua verdade. Vamos sim engajar-nos numa discussão e, após ouvir a opinião de cada um, tomaremos uma decisão. Essa decisão será considerada justa por ter sido o resultado de um procedimento consensual. Os novos direitos do homem, entre aspas, segundo a ONU atual, surgem, pois, de procedimentos consensuais que podem ser reativados indefinidamente. Não são mais expressão de uma verdade atinente ao homem, e sim da vontade daqueles que decidem. Daqui em diante, depois de tal procedimento, qualquer coisa poderá ser apresentada como novo direito, entre aspas, do homem. Direito a várias uniões sexuais, ao repúdio do parceiro, aos lares monoparentais, só o pai ou só a mãe, à eutanásia, à eliminação dos deficientes físicos, aos programas eugenistas que buscam uma seleção por meio de leis genéticas, etc. É por isso que nas assembleias internacionais organizadas pela ONU, os seus funcionários se empenham ao máximo para chegar a um consenso. Uma vez obtido esse consenso, ele será invocado para fazer com que se adotem convenções internacionais que adquirem força de lei nos estados que as ratificaram. Destruição das nações. Para verificar se essas leis são respeitadas, a ONU se atribuiu
o direito de constituir uma Corte Penal Internacional em Roma, desde 1998. Assim, se em determinado estado o aborto não foi legalizado, apesar dos procedimentos consensuais, esse estado poderá ser excluído da sociedade global. E um grupo religioso que se opuser à homossexualidade ou à eutanásia poderá ser condenado pela Corte Penal Internacional por atentar contra os novos direitos do homem. Estamos diante de um projeto gigantesco que ambiciona legitimar e montar um governo único mundial, no qual as agências da ONU poderão tornar-se ministérios. Eis as palavras de um manifesto encomendado pela ONU, abre aspas. Os problemas da humanidade não podem mais ser resolvidos pelos governos nacionais. Necessitamos de um governo mundial. A melhor maneira de consegui-lo é fortalecer o sistema das Nações Unidas. Em certos casos, isto significaria a necessidade de mudar o papel de suas agências para que de consultivas se tornem executivas. Assim, a FAO viraria o Ministério Mundial da Agricultura, a UNIDO, o Ministério Mundial da Indústria, e o ILO, o Ministério Mundial dos Assuntos Sociais. Novas instituições se tornariam necessárias. Elas poderiam comportar, por exemplo, uma polícia mundial permanente, com poder de citar nações a comparecerem diante da Corte Internacional de Justiça, fecha aspas. Sem dúvida, enquanto cumprem bem o seu papel, as nações particulares protegem os cidadãos. Esforçam-se por fazer respeitar os direitos do homem, utilizando para este fim os recursos apropriados. No entanto, nos ambientes da ONU, a destruição das nações aparece como objetivo a atingir, tendo em vista extinguir definitivamente a concepção antropológica dos direitos do homem. Eliminando este corpo intermediário que é o Estado Nacional, eliminar-se-á a subsidiariedade, pois será constituído um Estado mundial centralizado. É impressionante como essas coisas estão todas em andamento, eu não sei se vocês estão percebendo, né? Frente ao novo Leviatã. Desta maneira, sob o disfarce da globalização, a ONU organiza em benefício próprio a governança mundial. Sob o disfarce de responsabilidade compartilhada, ela convida os estados a limitarem sua justa soberania. A ONU globaliza, apresentando-se cada vez mais como superestado mundial. Tende a governar todas as dimensões da vida, do pensamento e das atividades humanas, armando um controle cada vez mais centralizado da informação, do conhecimento e das técnicas, da alimentação, da vida humana, da saúde, das populações, dos recursos do solo e do subsolo, do comércio mundial e das organizações sindicais, enfim e sobretudo da política e do direito. Exaltando o culto neopagão da Mãe Terra, priva o homem do lugar central que lhe reconhecem as grandes tradições filosóficas, jurídicas, políticas e religiosas. Diante desse globalismo alicerçado na areia, urge reafirmar a necessidade e a urgência de fundamentar a sociedade internacional no reconhecimento da igual dignidade de todos os homens. O sistema jurídico que predomina na ONU torna esse reconhecimento absolutamente impossível, pois o direito e os direitos do homem, segundo ela, só podem provir de determinações voluntárias. Impõe-se, pois, reafirmar a primazia do princípio de subsidiariedade, tal como deve ser corretamente compreendido. Isso significa que as organizações internacionais não podem expoliar os estados, nem os corpos intermediários, em especial a família, de suas competências naturais e de seus direitos, mas, ao contrário, devem ajudar a exercê-los. Quanto à Igreja, ela só pode insurgir-se contra essa globalização que implica uma concentração do poder e cheira a totalitarismo. Diante dessa impossível globalização que a ONU se esmera em impor, pretextando um consenso, entre aspas, sempre precário,
A igreja deve aparecer semelhante a Cristo como sinal de divisão. Não pode endossar uma unidade e uma universalidade que estejam acima das vontades dos indivíduos ou são impostas por alguma instância pública ou privada. Diante do surgimento deste novo Leviatã, não podemos ficar calados, nem inativos, nem indiferentes. Os donos da bomba atômica. A fissão atômica é uma ciência tipicamente judia, entre aspas, escreve Marchalco, que estamos resumindo aqui. A fórmula da bomba lhes caiu nas mãos desde os primeiros estágios das pesquisas. No seu desenvolvimento se empenharam exaustivamente os gênios de Albert Einstein, mas sobretudo de Robert Oppenheimer, considerado seu verdadeiro inventor. Nos laboratórios de Los Alamos, cercado de um verdadeiro enxame de cientistas judeus, ele trabalhava dias e noites, chegando a ficar magro e pálido. Tanta pressa tinha como primeiro motivo criar um artefato capaz de fulminar os alemães de Hitler, vingando-se das torturas praticadas contra os judeus nos campos de concentração. Realizada com êxito a primeira experiência em Hiroshima em agosto de 1945, surgiu para os seus criadores o grande impasse: quem ficaria encarregado de administrar a partir de agora o uso de tão perigoso invento? Para os judeus parecia lógico que a bomba atômica devia ser propriedade nacional deles, mas para o governo ela devia ficar aos cuidados do exército dos Estados Unidos. Foi então que, vendo escapar-lhe das mãos uma arma tão decisiva para alcançar o poder supranacional, resolveram acionar um de seus mais poderosos personagens, o banqueiro Bernard Baruch, que diante do povo americano aparecia como o presidente não oficial dos Estados Unidos, por causa de seu colossal império econômico. Com efeito, Baruch controlava 351 dos mais importantes ramos da indústria norte-americana e 2/3 das matérias-primas de todo o mundo, pois este homem deveria arrancar do Congresso uma lei que transferisse o controle da bomba do exército para uma comissão de energia atômica a ser criada. E o que parecia humanamente impossível aconteceu, embora diversos escritores entendidos no assunto admitam que o Congresso norte-americano cometeu alta traição quando, sob o chicote de Baruch, aproveitou a lei que tirou o controle sobre a bomba atômica das mãos do presidente do país e do exército. E o presidente Henry Truman, sem se aperceber das consequências que poderiam advir, assinou a lei. Abre aspas. Essa comissão, diz Marchalco, é mais poderosa do que o presidente dos Estados Unidos. Ela pode agir com independência de qualquer governo na face da terra, mesmo dos Estados Unidos. Segundo declarações oficiais das autoridades americanas, essa comissão tinha mais poder sozinha do que Hitler, Roosevelt e Stalin juntos. Fecha aspas. Mas, criada a comissão, a grande surpresa, abre aspas, dos primeiros 5 integrantes, 3 ou até mesmo 4 eram judeus. Dessa maneira, abre aspas, a bomba caiu inteiramente nas mãos dos judeus. E assim aconteceu a maior tragédia da história e a maior ameaça de todos os tempos paira agora sobre a humanidade. Se a bomba atômica, mesmo nas mãos de estadistas democratas devidamente eleitos, já representa uma arma perigosíssima, imaginem no que pode se transformar nas mãos de um grupo nacionalista fanático. Usando a bomba atômica, não apenas a civilização poderia ser destruída, mas também a liberdade de todos os habitantes do mundo poderia estar perdida para sempre. A bomba nas mãos dos judeus representa uma permanente ameaça à democracia, à independência de todas as nações do mundo e a todo e qualquer movimento espiritual ou político desfavorável a este povo. Todo país que ousar desobedecer-lhe poderá ser simplesmente varrido da face da terra. Nas mãos deles, a bomba representa o terror e uma horrível ameaça, mesmo que ela jamais seja usada.
a psicose atômica, o medo de ser destruído pela radiação de uma explosão nuclear podem ser explorados em prejuízo de nações inteiras. Renunciem à sua liberdade e à sua independência, abandonem a fé cristã, pois nós estamos segurando a bomba acima de suas cabeças. Isso entre aspas. De nós promana o terror que tudo invade. Lê-se nos protocolos, página 117. Nem todos os sábios de Sião, quando escreveram esta frase, ousavam vislumbrar uma visão tão horrenda. A bomba atômica é o horrível agente desse terror que tudo destrói e, ao mesmo tempo, é a mais horripilante prova de que as aspirações de dominação mundial realmente existem. Fecha aspas. Nós concluímos agora, então, essa terceira parte. Eu espero que vocês estejam compreendendo, né, ligando o que está sendo lido com os fatos atuais, porque a intenção é essa, né? Esse livro foi escrito em 2002, ou seja, há quase 20 anos atrás. E muito do que era previsto nessa época, a gente está vendo se concretizar nos dias de hoje, não é? Então, são realidades muito importantes, muito sérias, que nós, como cristãos, em primeiro lugar, precisamos colocar isso tudo em oração para que Deus realmente esteja acima de nós, nos protegendo e evitando que os planos terríveis dessa elite se concretizem. Então, espero vocês agora para a quarta parte. Um grande abraço, fiquem com Deus.